Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com a nossa live, o pastor Amaral e a missionária Maria do Carmo. A missionária não aparece, né? Mas em breve ela vai aparecer. Hoje são 13 de agosto de 2023, hoje é um domingo. Estamos aqui pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo para falarmos sobre há um bálsamo em Gileade. É uma pergunta, né? Há unção em Gileade? Há remédio em Gileade? Há médico em Gileade? Esse foi um tema que Deus nos deu nesta manhã para falar sobre o bálsamo. O bálsamo é um elemento, né, que há muitos anos atrás, né, e até hoje, nos dias de hoje, são extratos, né, de plantas naturais que têm propriedades curativas, propriedades terapêuticas. Muitos dos remédios que existem hoje, né, na indústria farmacêutica, algumas substâncias são tiradas da natureza. Existia na época do profeta Jeremias uma cidade chamada Gileade. E essa cidade, ela possuía várias especiarias, né? Comercializava perfumes, mirra, bálsamos e além de outras especiarias que eles comercializavam. Eu vou falar um pouco da questão histórica, né, sobre Gileade, para vocês entenderem primeiro, antes de eu falar sobre o bálsamo, né, eu fiz algumas anotações aqui, para você entender o que é que nós vamos falar nesta manhã. Gileade é uma cidade, né, que fica que significa o seu nome Monte do Testemunho, está lá em Gênesis 31, 21. É uma região montanhosa, pedregosa, que fica ao leste do Rio Jordão. Lá habitava naquela época, né, há quase 2.000 anos atrás, aliás, muito mais que 2.000 anos, porque Jeremias viveu muito antes de Jesus Cristo. A tribo de Gade, Rubens e metade da tribo de Manassés. E, como eu havia dito, era uma cidade mercantilista, né? Era uma cidade que tinha várias especiarias. E muitos iam para Gileade buscar essas especiarias. E o que era mais procurado em Gileade era o óleo ou o bálsamo de Gileade, que era de uma planta da região, que só tinha nessa região. E esse bálsamo, ele tinha algo nele que ele conseguia aliviar as dores das feridas daquele que usava. Então, naquela época, todas as nações, os egípcios principalmente, né, e todos aqueles povos daquela época, os reis, as rainhas, os príncipes, os ricos, iriam e mandavam mensageiros até Gileade para buscar esse bálsamo. Porque esse bálsamo, quando se colocava sobre a ferida, sobre a chaga, de imediato ele aliviava a dor. De imediato ele sarava a dor. Além disso, com o uso contínuo, ele iria fazer a cicatrização dessa ferida. Então, por ser uma planta que era rara em todas as regiões, e só ter na cidade de Gileade, era um bálsamo muito caro. Caríssimo. Era tão caro que valia 2 vezes mais que o peso de ouro. Para você ter uma ideia de quanto ele era caro. Para nós termos uma noção, quando José chamou os seus irmãos, seu pai, né, Jacó, né, ele mandou nos presentes para José, o governador do Egito, o bálsamo de Gileade, né?
A rainha de Sabá também mandou para Salomão o bálsamo de Gileade. E o bálsamo era algo assim procuradíssimo, porque era tipo assim, hoje, vamos ver se a gente consegue comparar hoje alguma coisa. Eu acho que não tem nem hoje alguma coisa que se compare. Mas vamos dizer assim, que era tipo assim um antibiótico, que era o único antibiótico eficaz para curar um tipo de doença nos nossos tempos. Era mais ou menos isso que acontecia naquela época. E a cidade de Gileade, também conhecida como a cidade de refúgio, porque Davi, quando veio fugido do rei, né? O rei perseguia, o rei Saul perseguia Davi, Davi se refugiou em Gileade, né? Quando o servo de Deus que lutou com o anjo, né? Jacó lutou com o anjo, ele veio fugido da onde? Ele veio fugido para Gileade. Então era cidade de refúgio. Por quê? Porque lá você tinha uma área próxima, onde tinha criação de gado, onde tinha florestas e além de outras atividades comerciais que todos eram bem recebidos e abrigados naquela cidade. E ali existia esse bálsamo que aliviava as dores, trazia cura quase que imediata, né? Porque imagine, naquela época a medicina era rudimentar. Não é igual a medicina hoje que estamos acostumados a ver, que o médico opera uma pessoa pela internet, via satélite, ele entra e pega um aparelho lá do outro lado do mundo e opera uma pessoa. Então naquele tempo, essa planta, né, ela conseguia, com suas substâncias contidas nessa planta, aliviar a dor das pessoas, promover a cura das pessoas, sarar as feridas dessas pessoas. Mas onde é que eu quero chegar sobre o bálsamo de Gileade? Vamos aqui para a palavra de Deus em Jeremias, né? Jeremias capítulo 8, versos 22. Vamos ler aqui comigo, Jeremias 8, 22. Diz assim a palavra do Senhor. Acaso não há bálsamo em Gileade? É uma pergunta que o profeta Jeremias faz ao povo de Israel naquela época, mais especificamente a casa de Judá. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico em Gileade? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias faz várias perguntas, e dentre essas perguntas, ele faz essas 3 perguntas. Acaso não tem mais bálsamo em Gileade? Acaso acabou o bálsamo em Gileade? Acaso deixou de existir bálsamo em Gileade? E os médicos foram embora de Gileade? Não tem mais médico para cuidar dos doentes de Gileade? Onde estão os médicos? Para onde foram os médicos de Gileade? Por que, pois, não realizou a cura da filha de Sião? Ele diz, por que não está ocorrendo a cura dos doentes nessa cidade, nesse local, no meio deste povo? Quando Jeremias fez essas perguntas, ele estava indagando que, apesar de ter todas essas coisas, né, todas as condições para que as pessoas ficassem curadas e saradas, mas elas continuavam doentes, continuavam enfermas. E ele fez essa pergunta para despertar o povo, para que eles entendessem que apesar de ter todos esses recursos, mas eles ainda estavam doentes. Não conseguiam a cura, não conseguiam ficar sarados. Mas ele estava falando da cura física. Será que ele estava falando da cura do corpo? Não. Ali só foi uma analogia, uma comparação que ele estava falando. Ele estava falando da cura interior, né? Da doença espiritual, que quando ela está instalada no ser humano, ela provoca também várias outras doenças, inclusive doenças físicas.
todos nós sabemos que as questões psicológicas, né, ou espirituais, elas trazem várias doenças para o corpo físico. E o povo estava doente, era espiritualmente, porque o povo estava apóstata. Pastor Amaral, o que é apóstata? Afastado de Deus, longe de Deus. Desviaram-se dos caminhos do Senhor, né? Procuraram trilhar o seu próprio caminho. Apesar de conhecerem a palavra, apesar de ter visto os prodígios, os sinais, mas o povo queria viver a sua própria vida, do seu modo, da sua maneira, do seu jeito, e abandonaram o Deus verdadeiro. E toda ação tem uma reação. Repita comigo, toda ação tem uma reação, né? Tudo que nós fazemos, ela vai ter um resultado. Não é diferente da nossa vida espiritual. Aquilo que a gente faz com o nosso corpo, alma e espírito, tem uma consequência. O homem é tricômetro. Como assim, pastor? Não entendi. O homem é feito de corpo, alma e espírito. Se você não cuida do seu corpo, come qualquer coisa, né, toma refrigerante demais, come gordura demais, é sedentário, não faz exercício, não vai ao médico, não faz o check-up, não cuida, não se alimenta corretamente, fatalmente esse corpo seu chegará um tempo que irá dar algum problema. Agora vem a alma e o espírito. A alma é o centro das emoções. Se você não cuida da sua alma, se você não procura ter equilíbrio, né, paz de espírito, sossego, emoções boas, né, coisas boas, né, se o coração seu está cheio de mágoa, de dor, de raiva, de rancor, de ódio, de vingança, né, de amargura, de coisas ruins, a sua alma estará em densas trevas, né? E seu espírito? O espírito é a imagem e semelhança de Deus. Ele não diz, façamos o homem conforme, né, a nossa imagem e semelhança, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, esses três pilares do ser humano, eles têm que estar bem em sintonia. E se seu espírito não estiver contrito a Deus, e se sua alma não estiver contrita a Deus, e se seu corpo não estiver contrito a Deus, porque o corpo é seu aqui na terra, mas ele foi emprestado para você. Como assim, pastor? Foi emprestado para mim? A Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se você estudar aí pela internet, você vai ver que existe um cientista que descobriram que todos os seres humanos na face da Terra têm cinco tipos de DNA, que em todo ser humano de qualquer raça, de qualquer nação, tem esses DNA, que depois de eles estudarem e fizerem uma analogia, que colocando as letras hebraicas, esse DNA está escrito Iavé, ou seja, todos nós temos o DNA de Deus no nosso corpo. Não foi à toa porque ele disse, né, prometeu a Abraão que ele seria um patriarca de grandes nações, né? Que a descendência dele seria como a areia da terra, como a areia do mar e as estrelas do céu. Como Abraão poderia ter descendente como a estrela do céu e a areia, né, da praia, se não fosse através do DNA que tivesse em todos nós, né, sobre todos nós? Então, onde é que eu quero chegar aí com você? O corpo não é seu, a alma não é sua, e o espírito também não é seu. Mas como não é meu, pastor? A Bíblia diz que o espírito foi Deus quem deu, né? Que o homem veio do pó
e que o Espírito veio de Deus e que voltará para Deus que o deu. Só que Deus deu ele de uma forma e ele tem que voltar de forma original como ele veio. Então, quando eu lhe dou uma coisa para cuidar, você tem que cuidar o quê? E bem cuidado. Quando a gente dá alguma coisa missionária a alguém, a gente presta alguma coisa para alguém, a gente quer receber como? De volta como? Da maneira que entregamos. Por acaso você fica satisfeito quando ele presta uma ferramenta? Porque diz um ditado assim, quem presta não presta. Por quê? Porque às vezes você empresta e cria até uma inimizade, que a pessoa lhe devolve quebrado, com defeito, arranhado, e você às vezes se aborrece, não é assim? Não é diferente que o nosso corpo, alma e espírito. Deus nos deu para tomar, para administrar, mas de como você vai devolver isso para Deus? Como é que você vai devolver isso para Deus? Como? Ah, não estou ouvindo, eu quero ouvir você falar. Escreve aí embaixo aí e diz para mim. Deus quer que você devolva da maneira que Ele entregou. Não é assim de qualquer forma que Ele vai receber o que Ele lhe deu. E Ele quer que você zele por o que Ele lhe deu. Que cuide do que Ele lhe deu. Que preserve o que Ele lhe deu. O seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E para fechar aqui, né, a nossa live hoje, eu quero falar aqui para você que porque o povo, né, de Israel, o povo que estava apóstolo e não conseguia a cura espiritual e provavelmente nem a física. Vamos ver por que acontecia isso. Romanos 6, 23. Vamos rapidinho para não ser essa live não ficar muito grande, né? E às vezes as pessoas não querem nem ver, mas é necessário que a gente fale. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou repetir. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que transgride as leis de Deus. O que é o pecado? É tudo aquilo que vai de encontro aos princípios da palavra ou da pessoa de Deus, daquilo que Deus permite ou aceita. Pecado é tudo aquilo que viola as leis de Deus, os princípios de Deus, né? É o caráter de Deus, a moral de Deus, que é aquilo que indigna a Deus, isso que é pecado. E o povo estava em pecado, por isso que a cura não chegava, por isso que apesar de ter o bálsamo, de ter o médico, em abundância, mas a cura não se realizava. E muitas vezes você pode estar enfermo aí, no leito de dor, no leito de enfermidade, e você não sabe o que é que está acontecendo. Porque existem doenças físicas e doenças espirituais. Doenças que se originaram da nossa matéria, porque a nossa matéria fica doente, mas existem doenças que são espirituais, devido à vida que estamos levando. Não estou querendo dizer, generalizar que todas as doenças são espirituais, não. Não, você tem que ir ao médico, tem que se consultar. A medicina foi inspirada por Deus. É Deus que capacita os médicos e que deu inteligência ao ser humano para estudar a medicina para curar os homens. Mas existem doenças que o médico não consegue curar. Doenças que o médico faz baterias de exame e ele não chega a conclusão alguma. E ele diz, não sabemos mais o que fazer. Não temos mais o que fazer. Os recursos nós esgotaram-se. Tudo o que podíamos fazer por você, por aquela pessoa foi feito, mas infelizmente o nosso limite chegou. É aí que chegam os médicos e os médicos. Aí que chega o médico por excelência. O médico que não precisa
de quem ensine a ele como curar, porque ele formou o teu corpo do pó da terra. Ele conhece mais do que qualquer médico, seu rim, seu fígado, seu sistema imunológico, todos os sistemas que estão dentro de você. E aquilo que o médico humano chegou ao seu limite, Jesus está pronto para intervir e fazer a cura física ou espiritual que você precisa. Vamos lá, que nosso tempo já está mais do que o limite. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Vamos lá. Certo? Vamos aqui rápido. Isaías 59, verso 2 diz assim, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que não vos ouça. Porque que o povo de Gileade, tendo tudo, não conseguiam a cura espiritual, até mesmo talvez a física. Porque a iniquidade, o pecado, cria um muro, uma barreira, né? Algo intransponível onde Deus não pode agir. Muitos perguntam, por que as pessoas sofrem tanto? Será que Deus não está vendo? Será que Deus é perverso, é ruim? Por que Ele não me cura? Por que Ele não me salva? Seria tão bom como dizem. Amigo, minha amiga, a palavra legalidade. Você recebe na sua casa qualquer um? Como? Não estou, vou chegar mais de perto. Fale alto para mim. Fale alto, alto, alto. Como? Não. Quando ninguém entra na sua casa sem você permitir. Você primeiro precisa permitir que essa pessoa entre na sua casa para que você possa então recebê-lo. Deus é a mesma coisa. Você quer que Deus sirva a você, que Ele dê a vitória, que Ele dê a cura, que tire você dessa vida de amargura, desse sofrimento, desse pensamento de suicídio, desse pensamento de morte, que tire você dessa doença infernal, das dívidas que estão lhe consumindo e de todos os males que estão lhe assolando. Mas você quer a bênção, mas você não quer o abençoador. Ele disse, clama-me, 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 e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não tem visto. O cego de Jericó, ele estava no caminho, à beira do caminho, ele sabia que Jesus ia passar, e ele disse, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus disse, o que é isso que eu te faço? Senhor, que eu vejo. E ele foi curado. O centurião, que tinha um servo muito querido doente, ele foi até quem? Ele foi até Jesus. Ele disse, Senhor, eu sou homem de autoridade. E digo, soldado, vai, ele vai. Digo, vem, e ele vem. Não sou digno que entre na minha casa para curar o meu cego. Mas bastará uma palavra e ele ficará curado. O centurião foi até Jesus. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você precisa vir até Jesus. Você precisa se submeter a Deus, se humilhar diante de Deus, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados, viver na presença dEle, ser guiado por Ele, dirigido por Ele, para que Ele possa intervir na sua vida. Deus não é intruso. O adversário é intruso. O adversário, ele não precisa que você peça para que ele venha causar um mal em você. Basta você estar com sua vida desordenada, que ele já vem atuar para lhe destruir. Ou a qualquer um outro. Mas Jesus não. Jesus disse, eis que estou à porta. Peraí. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não é intruso. Jesus não entra pela janela. Jesus entra pela porta. Você quer vitória?
Você quer a cura? Você quer a libertação? Você quer sair dessa depressão? Você quer sair dessa angústia? Você quer sair dessa lamúria? Dessa vida toda embaraçada, endividada, que você está levando, pensando em se matar, em se suicidar e dar cabo de você? Não tem mais esperança de vida? Ajoelhe-se ao terminar essa live. Peça perdão a Deus. Vá ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. E a vitória vai alcançar na tua vida. Vou finalizar agora com essa palavra aqui, ó. Está escrito aqui, ó, na palavra do Senhor, em Hebreus 8:12, que diz assim: Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Fechando aqui, ó, 1 João 1:7. 1 João 1:7. Vamos lá? 1 João 1, verso 7. Diz assim, ó: Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Fechando, Isaías 53. Isaías 53, verso 5. Isaías 53, verso 5. Vamos lá? Isaías 53, verso 5 diz o quê? 53, verso 5 diz o quê? Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus pagou preço de sangue na cruz. Levou sobre ele a nossa iniquidade, o nosso pecado, e levou as nossas enfermidades sobre ele. Se você hoje quer ter vida plena, aceite Jesus como seu Salvador, arrependa-se do seu pecado e você vai ver algo que vai acontecer na sua vida. Deus abençoe esta pessoa. Pai, eu não sei quem ela é, onde ela está, não sei seu nome, mas se eu posso enviar teu anjo, envia agora, onde ela estiver, o teu anjo, para quebrar todas as amarras, todo embaraço, todo laço, todo empecilho, todo impedimento, toda barreira, toda tranqueira. Liberta essa pessoa, Senhor. Derrama sobre ela o bálsamo de Gileade, o bálsamo da cura, da libertação, da paz de espírito, da felicidade. Ó Deus, transforma a vida dessa pessoa. Derrama o bálsamo sobre ela, em nome de Jesus. Amém.